Por diversos motivos, o treinamento de mulheres nas redes sociais é permeado de gimmicks, mentiras, mitos, desinformações, distúrbios alimentares e práticas perigosas. Nesse vídeo eu vou tentar fazer um breve comentário sobre grande parte das coisas que eu vejo de incorreto no treinamento de mulheres nas redes sociais e vou tentar falar um pouquinho também sobre por que esses mitos ainda existem. Esse não é um vídeo completo sobre o assunto pelo simples motivo de, primeiro, eu não ser mulher, segundo, eu não ser sociólogo, porque é um fenômeno que já existe há diversos anos e não só inclui as redes sociais, o treinamento, a indústria fitness, como a sociedade como um todo. Meu nome é Gabriel Martins, do site Pentagon of Strength, e bem-vindo a mais um vídeo. A minha ideia principal com esse vídeo é estar abordando do ponto de vista de uma pessoa interessada por treinamento, correto? Como eu falei inicialmente, eu não sou sociólogo e também não sou mulher, então eu posso falar sobre as práticas, principalmente relacionadas ao treinamento com resistência, que são totalmente distorcidas, tá? E destruídas em seus princípios mais simples e mais básicos nas redes sociais, muitas vezes não só em postagens relacionadas a dicas, né, como até de próprias mulheres dando esse tipo de informação. O principal ponto, e eu acho que é de onde surgem, né, como uma árvore, né, esse é o tronco e surgem vários galhos de bobagens, é que o foco não é o treinamento. E a gente sabe aqui no canal Gabriel Martins Fitness que o mais importante para uma pessoa natural ter progresso, conseguir chegar no seu corpo, no seu físico desejado, nos seus números desejáveis, é que você tem que focar no treinamento. Ele é o mais importante, é a coisa que mais vai influenciar no seu físico, que você mais tem controle. Você consegue controlar todas as variáveis do seu treinamento, correto? Só que isso não acontece. Muitas vezes o foco vai ser a alimentação, vai ser a dieta, que sim é importante e é extremamente importante, ainda mais no caso das mulheres, mas tem, assim, um funcionamento limitado, tá? E eu penso, do meu ponto de vista, que existem diversos motivos, né? Primeiro porque a gente tem, muitas vezes, o padrão de beleza está relacionado simplesmente à figura da mulher magra, tá? Então a gente não está associando questões de massa muscular, questões de curvas e definição. Entretanto, eu gostaria de fazer uma reflexão aqui com você que está assistindo esse vídeo, que quando a gente pensa nesses padrões de beleza, a gente costuma pensar em pessoas que já têm uma boa predisposição genética para estoques de gordura, fazendo com que a silhueta ela se forme, tá? De maneira, eu diria, até artificial. Não só isso, a gente tem aliado, você já sabe, manipulação de vídeo, manipulação de imagem, procedimentos estéticos, tá? Mas eu tô falando majoritariamente da questão de padrões de beleza que sejam, entre aspas, alcançáveis, tá? Então, as pessoas acabam acreditando e se iludindo que, mesmo tendo genéticas diferentes, simplesmente dela perder peso, ela vai conseguir chegar no físico que ela quer, e muitas vezes não é o que acontece, tá? A gente tem, hoje em dia, até um pequeno crescimento de páginas no Instagram que justamente promovem essa ideia de que simplesmente perder peso não é a chave. E muitas vezes a frustração de você não conseguir chegar nos seus objetivos simplesmente perdendo peso acaba gerando diversos problemas, tá? Distúrbios alimentares, problemas de saúde, tá? Relacionados ao ciclo menstrual, relacionados à absorção de nutrientes. A osteoporose começa a aparecer em pessoas cada vez mais jovens em questão de não se alimentar da maneira correta e outros problemas relacionados não só à baixa ingestão calórica, como uma proporção ruim entre os macronutrientes na dieta. Uma evidência dessa afirmação que eu acabei de fazer, ela pode ser alcançada de maneira muito simples. Vá agora no Instagram, procure perfis de mulheres que são famosas por serem modelos fit, musas fit, olha no feed delas quantas postagens elas falam sobre dieta, alimentação, foto de comida e quantas postagens são de fato sobre treinamento, correto? Você vai ver de maneira simples, tá? Que nunca se fala sobre treinamento, raramente. Às vezes é um story aqui, algum ali, fazendo uma extensão de joelho ou um agachamento com amplitude não completa, né? Então a gente pensa da seguinte forma: se a pessoa tem, vamos supor, o corpo que ela já quer, ela tem um corpo desejável, tem a figura que as pessoas querem chegar, e ela não fez isso através do treinamento, porque o treinamento é ruim, como ela chegou lá, tá? Essa é uma pergunta que eu sempre faço aqui no canal, falando de pessoas que usam de drogas de performance, embora esse nem sempre seja o caso das mulheres, porque os procedimentos estéticos muitas vezes estão logo ali. As pessoas têm dificuldade de perceber. Vou dar um exemplo extremamente bobo, tá? Pensa na pessoa que quer desenvolver a região do glúteo, quer desenvolver a bunda, quer ficar com a bunda grande. Exemplo simples. Vamos supor que ela já conseguiu, ela tem a bunda grande. Assim, a gente sabe que naturalmente o caminho para você chegar lá é você fortalecer as suas puxadas do chão, tá? Fortalecer o seu deadlift, fortalecer o seu hip thrust, fortalecer o seu swing, fortalecer os exercícios de isolamento que trabalham no glúteo também. Esse é o único caminho natural que existe. Se a pessoa tem essa região do corpo desenvolvida e ela não fez isso, significa que ela utilizou de procedimentos estéticos ou ela simplesmente tem uma predisposição genética
genética, o acúmulo de gordura naquela região, mas isso é simples de ver, né? Você sabe, olhando para uma pessoa, quando o que tem debaixo da pele é massa muscular, né? Quando é gordura, e quando é tecido sintético, né? Quando é silicone, por exemplo, ou qualquer tipo de material de borracha, é diferente, tá? Então a gente tem que começar a se perguntar esse tipo de situação, porque muitas vezes aí a pessoa, ela chega nesse estado, ela tá lá tira a foto e a pessoa pergunta: o que você faz? Aí, para não admitir que aquilo não, vamos supor assim, não é algo que está dentro do controle da pessoa, ou é algo que foi injetado de forma externa, como hormônios, né, ou material sintético, ou é algo que ela não tem controle, a genética, elas inventam coisas, e aí é um problema muito grande, tá? Fazendo um paralelo agora no que a gente vê, por exemplo, no treinamento de bodybuilding mais relacionado a homens, o desenvolvimento do trapézio. Você vê todo dia no Instagram os caras têm um trapézio gigante, aí ele vai perguntar para eles o que eles fazem, não fazem nada, ou fazem tipo de exercícios que são bobos, com cargas irrisórias, que nunca funcionariam para uma pessoa natural. Então isso tem que ser algo que traz uma bandeira vermelha para a gente imediatamente. Infelizmente acaba não acontecendo e pouco se discute sobre isso. Mas eu acho que esse é apenas um nicho, né? Existe meio que um outro nicho, assim, das pessoas que, assim como ocorre normalmente, né, nas mídias sociais, os extremos acabam chamando a atenção, né? Então tem as pessoas muito magras, você vai ter aquelas pessoas que são gigantescas, definidas, com massa muscular gigante, e a gente sabe que aquilo não é alcançado também de forma natural, porque dependendo de determinados grupos musculares, para você desenvolver, né, o fato deles terem uma sensibilidade muito grande a alterações hormonais em funções das suas células, né, não tem como desenvolver se não ter testosterona demais. Basicamente é isso, tá? Trapézio, por exemplo, você vai ver 9 a cada 10 casos daquelas mulheres que têm um trapézio gigante, você pode saber que é o uso de drogas, geralmente de performance. E muitas vezes isso acaba, assim, não tem problema, aqui no canal já falei isso várias vezes, eu não vejo isso como algo, né, incorreto. Entretanto, o fato de gerar expectativas falsas, mitos e mentiras sobre treinamento, eu acho que é um problema, né? Então, essa questão relacionada a mulheres que têm medo de treinar membros superiores é algo que já existe há quase 40, 50 anos. Você lê no livro da década de 80, o pessoal já falava disso, tá? E a verdade é que não tem como acontecer por limitações hormonais, tá? Inclusive é algo que gera problema. Muitas mulheres não treinam membros superiores, evitam fazer atividades de carregar qualquer tipo de resistência durante a vida inteira e acaba desenvolvendo aqueles problemas que eu falei mais pra frente, né? Relacionados à osteoporose, problemas de coluna, hérnia. Na região cervical é muito comum, por exemplo, porque a musculatura é extremamente fraca, nunca foi treinada, né? Aqui na região cervical, problemas de postura, a pessoa que tem um trapézio tão fraco, né, que ele começa a alongar demais e danificar as fibras, aí dá aquelas dores de cabeça relacionadas a tensão muscular. Aquilo não, você está fraco, o tecido está fraco, está sendo tão alongado que as fibras estão se danificando de forma permanente, tá? Isso é fraqueza excessiva, tá? Então deve ser treinado. Se fosse tão simples assim desenvolver, você entraria na academia e veria mulheres gigantes com membros superiores gigantes, assim, 8 em cada 10, o que não é o caso. A gente sabe que é justamente situações específicas. Da mesma forma, eu posso falar, fazendo um paralelo para a situação, né, do trapézio, do exemplo que eu acabei de dar. Para pensar nessa perspectiva, né? E outro convite que eu vou fazer a você que às vezes ainda acredita nesse mito ou que ainda assim tem medo de ir na academia, principalmente treinar membros inferiores, veja uma competição de levantamento de peso, né, com atletas testados de maneira mais forte, né? Pega, por exemplo, um evento da IPF, assiste lá as diferentes categorias de peso femininos e você vai ver um padrão de corpo que não é esse tipo que a gente está acostumado na rede social. Nesse vídeo eu fiz o compromisso de não falar nenhum nome, tá? Mas eu quero muito citar alguns nomes, mas eu não vou fazê-lo. Simplesmente olha os atletas de elite, as atletas de elite natural que estão levantando peso e olha esse tipo de pessoa na rede social que está fazendo supino com 10 de cada lado e é mais gigante do que eu 2 vezes, tá? Então é um convite muito simples de algo que você vai bater o olho e vai realmente falar, tem alguma coisa aqui que não tá, um número nessa conta aqui que não tá fechando. Então assim, eu acabei falando aqui nesse vídeo vários problemas, eu não quero ser a pessoa que simplesmente reclama, mas eu quero oferecer algumas soluções também. Em primeiro lugar, sobre o treinamento de mulheres em diferenças com homens, elas são irrisórias, tá? São pouquíssimas. É claro que sempre tem uma diferença em questão da individualidade biológica, o corpo de todo mundo responde de maneira diferente, então a gente tem que levar em consideração, né, a tolerância para altas cargas. Existem diversos estudos que mostram que mulheres conseguem fazer mais repetições com maior porcentagem do que homens, então é mais interessante o treinamento de força.
treinamento de explosividade e potência para pessoas que querem um corpo mais atlético e para isso elas precisam de performar de forma mais atlética, é a única forma de fazer isso naturalmente, correto? E a questão da recuperação, afinal de contas, existe evidência mostrando também que a recuperação de dano muscular da mulher é aumentada com relação a homens. Então até aí eu só falei vantagem, né? A gente tem que sim pensar em treinamento de força, treinamento com resistência, exercícios grandes e compostos. Se a pessoa quer desenvolver o glúteo, ela tem que fazer deadlift e hip thrust. Não adianta ela fazer 5 exercícios diferentes de isolamento, tá? Porque o trabalho que ela vai ter ali não vai ser muito interessante. E mesmo que ela consiga recuperar, o potencial de desenvolvimento de força não é grande. Esses tipos de exercícios gimmicks, né, esses exercícios que só parecem legais na rede social, eles caem todos na hora que você for comparar se eles são bons ou não para hipertrofia. E eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando e falando só sobre isso. De maneira geral, não tem muito o que eu falar, porque a diferença não é tão grande assim. Você vai ter que focar em desenvolvimento, supino, agachamento, terra, remada, barra, tá? Todos esses tipos de coisa. Falando sobre a barra fixa, né? Muita gente acha que, eu já vi isso nas redes sociais falando que não tem como mulher fazer barra fixa porque se faz é hormonizada. E isso é uma mentira tão grande, né? É claro que não é todo mundo que consegue fazer, mas eu acho que todo mundo treinando consegue sim ter um peso corporal razoável, né? Mas isso acontece simplesmente pelos motivos que eu falei antes. A pessoa, ela não faz esforço com membros superiores durante a vida inteira, não carrega nenhum tipo de peso e não treina, então é claro que ela não vai conseguir. Mas tem capacidade sim, consegue fazer grandes feitos. A gente consegue ver aí as atletas naturais fazendo 100, 120 quilos de supino, sabe? Então, assim, é algo que eu acho que as pessoas têm que parar de desvalorizar e desprezar esse tipo de performance. E não só tem grande capacidade, como os resultados vão ser visualmente ou psicologicamente agradáveis para essa população, porque elas vão conseguir chegar mais próximo do físico que elas esperavam e não vão ficar gigantes, né? Olha exemplos de homens naturais que treinam e você vai ver que eles estão fazendo cargas maiores que essas e ainda assim não ficaram gigantes, né? Então claramente tem um problema aí. Eu sempre falo, né, quando eu estou conversando com esse assunto de pessoas que eu conheço, eu sempre falo, olha para mim, eu treino há anos e ainda não estou gigante, né? Não vai ser você pegando 20 quilos que vai conseguir ficar. Se for assim, me ensina como. Os princípios de maneira gerais são os mesmos, a gente ainda está falando do corpo humano, a gente ainda está falando de física, biomecânica e cinesiologia, tá? Então, por favor, considere todos esses assuntos. Eu sei que a minha audiência é majoritariamente masculina, eu tenho acesso às minhas estatísticas, mas talvez você que esteja assistindo esse vídeo possa recomendá-lo a uma pessoa, mandar em um grupo. Agradeceria muito se você o fizesse, tá? Justamente para a gente lutar contra essa tendência de desinformação que só prejudica pessoas, que gera mulheres se lesionarem, gera mulheres terem distúrbios de alimentação, distúrbios de autoimagem, e tudo isso é extremamente tóxico. E existe uma nova geração que está crescendo com o celular na mão o dia inteiro e que vai ser muito afetada por isso, e se a gente não fizer nada, a gente está condenando, né, os nossos filhos e netos. É a nossa obrigação moral agir dessa forma. Esse vídeo pode não ter muita visualização, mas saiba que, como já disse o poeta, eu não vou silenciosamente para essa boa noite. Beleza? Se você assistiu até aqui, muito obrigado.